Alô galera goiana, alô galera colorada, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século 21. Vila Nova acertou a contratação do meia Luciano Naninho, que estava no Volta Redonda, e neste vídeo eu vou falar para você, torcedor, um pouco da característica desse jogador, falar do currículo dele e também dar a minha opinião sobre esta chegada, sobre o novo meia que está chegando para a equipe colorada. Logo depois da vinheta de abertura, eu venho com mais detalhes. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Fique à vontade para fazer o seu comentário. Você também deixa um like aí para prestigiar o nosso trabalho. O F62, ou Futebol 62, tem um oferecimento da Lutei Magazine. A Lutei Magazine, a grande loja da região norte da capital. Ela fica ali na Avenida Ubaldina Naves de Brito, ao lado do Centro Comunitário do Jardim Balneário Meia Ponte. Na Lutei Magazine você encontra moda em geral, utensílios de cama, mesa e banho, papelaria, bijuterias e calçados. Lutei Magazine no Instagram e também Lutei Magazine no WhatsApp 99402 7562. Vamos falar então de Luciano Naninho. Jogador, colocar aqui os dados dele, né, para você torcedor. Aí está o Naninho, meia, 30 anos, 1,72 m, 68 quilos. Ele é ambidestro. Jogou em vários clubes cariocas, né, equipes pequenas do Rio de Janeiro, Bangu, Madureira, Volta Redonda. E jogou também no futebol libanês. Essa passagem dele pelo futebol libanês foi a única fora do estado do Rio de Janeiro. Então, Luciano Naninho, um dos destaques do Volta Redonda no Campeonato Carioca. Volta Redonda que foi semifinalista do Campeonato Carioca, eliminado pela equipe do Fluminense. Inclusive, recentemente esteve em Goiânia jogando contra o Atlético pela Copa do Brasil. Se classificou, né, para a terceira fase e de lá o Vila Nova traz o Luciano Naninho. Se a gente buscar aí o currículo do Luciano Naninho, esse ano de 2023 é a grande temporada da carreira dele. Né? Passou por vários clubes ali pequenos do Rio, sem nunca ter o destaque que teve agora. Esse ano realmente ele tem números muito bons. 10 assistências, 2 gols em 15 jogos. Realmente para um meia são números bastante expressivos. E o Campeonato Carioca é um campeonato que chama a atenção, né? Não é um campeonato de grande nível técnico, mas tem equipes de grande nível técnico, né? Os times do interior enfrentam equipes de grande nível técnico, que no caso são os times da capital, e o Volta Redonda, juntamente com o Luciano Naninho, se saíram bem neste tipo de duelo. A exceção foi aquele jogo da volta ali da semifinal contra o Fluminense, que aí o Volta Redonda tomou uma goleada sonora, né, de 7-0, mas o restante do campeonato foi muito interessante da equipe lá do Vale do Aço. Eu vejo essa contratação do Vila como uma contratação muito interessante. Para mim, antes de jogar, né, porque eu preciso falar, estou falando agora, no momento que o jogador ainda não jogou pelo Vila, é a contratação mais promissora da equipe colorada para a Série B do Campeonato Brasileiro. É assim que eu classifico. Lógico que contratações têm risco, sempre, sempre. Viver é um risco, né? A gente está vivo hoje, não podemos garantir que estaremos amanhã, mas você tem que fazer algumas coisas mesmo assim, né? Você faz as coisas pensando no amanhã, no depois, no ano que vem. É para isso que a gente estuda, é para isso que a gente tenta se formar, é para isso que a gente dá educação para os filhos, né? Pensando no amanhã mesmo, não tendo essa certeza de que o amanhã exista. Mas eu gosto da aposta do Vila no Luciano Naninho. Por quê? O Vila Nova traz um jogador em que ele está bem. O Vila traz um jogador na expectativa que ele mantenha o que ele está fazendo. Não é um jogador para dar a volta na carreira, não é um jogador para resgatar o seu futebol, não é um jogador para tentar fazer com que ele seja competitivo outra vez. Não. O Vila traz um jogador
cuja a expectativa é apenas que ele dê sequência no que ele está fazendo. No que ele está fazendo neste momento, não no que ele fez há 3, 4, 5 anos. Então, para mim, esse é um ponto muito positivo dessa contratação. Outro, a meia era a posição mais carente do Vila. E você, quando tem um time sem meia, você sofre muito. O seu time fica faltando uma peça muito importante. Às vezes você não tem um bom lateral, vai. Às vezes você só tem dois bons atacantes, só um atacante por um lado, vai. Mas quando você não tem um meia, é muito difícil, porque aí você carece demais desse jogador criativo, né? E o Naninho se destacou justamente pelas assistências, né? 10 assistências em 15 jogos é realmente um número bem interessante. É uma assistência para gol, nem estou contando a assistência que não gera gol, porque tem assistência às vezes que é muito boa e não resulta em gol, ela não é computada nessas assistências para gol. Mas você conseguir a cada 3 jogos dar 2 assistências para gol é sem dúvida um número bastante interessante. Em termos de características, né, é um jogador que gosta muito dessa enfiada de bola, que eu observei, aquele jogador no passe, quebrando linhas, né, já jogou na carreira no 4-2-3-1, nessas 3 posições criativas ele já jogou na carreira, aberto pelo lado direito, aberto pelo lado esquerdo e centralizado. Isso é bom porque gera opção para o treinador, né? Dá ao treinador a condição de às vezes fazer ajustes na equipe, em que pese a posição mais carente do Vila é esse jogador centralizado. Tem um arremate a gol, ali da entrada da área, né? Acompanhei alguns jogos, mas também alguns lances dele. Ele trabalha muito esse arremate ali da entrada da área. Então, para mim, uma contratação bastante interessante, que chega para o Vila com status de titular. A expectativa é de que já no jogo contra o Novo Horizontino, estando tudo bem com ele, regularizado fisicamente, e está, né? Porque está jogando. A expectativa é que o Luciano Naninho já comece a Série B com a camisa 10 da equipe colorada. É assim que eu vejo a chegada de Luciano Naninho à equipe do Vila Nova. Você, torcedor, fique à vontade para fazer o seu comentário, dizer se gostou, se não gostou. A sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no canal. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência e até a próxima.